Bom dia, meu nome é Felipe Dezê, eu sou produtor cultural, arte educador e MC. Trabalho com cultura hip hop nas escolas já tem 2 anos, trabalho como produtor cultural já tem uns 5 anos mais ou menos, como MC também. E hoje eu vou falar um pouco sobre a história do movimento hip hop, que é algo que a gente fazia muito nas escolas, era o nosso principal trabalho através do Quinto Elemento. Então vamos lá. O hip hop é um movimento sociocultural surgido nos guetos americanos, mais precisamente no Bronx, no final dos anos 70. Ele é composto por 4 elementos artísticos: o breaking, ou breakdance, que é a dança. A gente tem o grafite, que vocês podem ver aqui, que compõe a parte visual, né, e plástica do hip hop. E a gente tem o DJ e o MC. Quando eles se juntam, a gente tem a criação e o nascimento do estilo musical chamado rap. Então a gente tem 4 elementos artísticos e também a gente tem um 5º elemento filosófico, que transforma o hip hop não só numa cultura, mas num movimento sociocultural. Esse 5º elemento é o conhecimento, a sabedoria, a busca pelo conhecimento, né? E também o senso de comunidade, de comunhão. E basicamente é esse o hip hop. Mas vamos lá então, vamos falar um pouco sobre o nascimento do hip hop e sobre o que aconteceu para o hip hop ter nascido. Então vamos lá, como que o hip hop surgiu? Mas antes da gente falar do nascimento do hip hop propriamente, a gente vai falar o que estava rolando no Bronx para o hip hop poder nascer, né? Porque nenhuma cultura nasce do nada. Bem, o Bronx nessa época, no final dos anos 70, não só o Bronx, mas a cidade de Nova York inteira, estava passando por uma crise econômica. Nova York estava quase à beira da falência. Ou seja, os gastos com assistência social estavam sendo cortados. E quem sofre com isso são as famílias mais pobres. E o Bronx era composto majoritariamente por famílias de negros e latinos. E nessa mesma época, o Bronx foi cortado no meio com uma rodovia expressa, ou seja, toda a arquitetura local foi destruída, cerca de 10 mil pessoas foram realojadas, perderam suas casas. Então o Bronx ele começa a andar para um caminho de cenário de decadência urbana. E nesse mesmo tempo, como as famílias estavam sendo realojadas e era uma rodovia expressa, o comércio foi embora, as famílias ricas foram embora, e os donos de conjuntos habitacionais começaram a aplicar o golpe do seguro. Ou seja, eles botavam fogo no seu próprio prédio, pagavam as gangues para botar fogo para eles pegarem o dinheiro e irem embora. E nessa época a gente tinha cerca de 20 a 30 incêndios por dia. Nessa mesma época também o Bronx foi considerado como a capital mundial da decadência urbana. Você pega imagens do Bronx na época, vai subir uma imagem aqui. Uma foto do Bronx que vocês vão ver que é praticamente um cenário de guerra. Parece filme de guerra quando tem aqueles escombros de construções. Então você é um jovem que está crescendo nesse cenário de falta de assistência social, decadência urbana, falta de dinheiro, de infraestrutura. E o que você vai fazer? Você vai se juntar com os seus amigos da sua rua, do seu bairro, da sua família, parentes, para você se proteger nas ruas, porque a violência era muito forte. Isso também foi influenciado pelos filmes de motoqueiro selvagem, que estava surgindo nos Estados Unidos. Então todo esse ganguismo, esse bairrismo estava sendo muito influenciado pela mídia e por Hollywood, pelos filmes de Hollywood. E aí você tem o nascimento de diversas gangues, os dados falam de 110 gangues só ali no Bronx, com mais de 10 mil membros no total. E eram gangues muito violentas, o cenário era horrível e a mídia, eles estavam falando disso todo dia. Era bem parecido com a mídia sensacionalista que a gente já conhece. E tinha uma gangue chamada Ghetto Brothers, ou Irmãos do Gueto na tradução literal, que eles já tinham um pensamento diferente, um pensamento mais politizado no sentido de: eu não sou o inimigo do meu vizinho. A pessoa que está ferrando com a minha vida não é o meu vizinho, não é o cara que mora no meu bairro. É a elite, a mídia sensacionalista, são os políticos e a polícia corrupta que estão fazendo isso com o meu bairro. Então eles também foram influenciados pelo Partido dos Panteras Negras, que era um movimento de emancipação da população negra nos Estados Unidos. E eles começaram a ter essa ideia de vamos parar com a guerra.
e eles elegeram um pacificador. Esse cara, sempre que tinha risco de uma grande guerra de gangues, com várias gangues envolvidas, ele era o cara que ia lá pra, gente, vamos aí, calma, vamos conversar, não vamos agir com violência. Ele era considerado até pela mídia como o embaixador da paz. E aí, num certo dia, houve o rumor de que ia explodir uma grande guerra com as maiores gangues do Bronx, e ele foi chamado para fazer esse diálogo. Quando ele chegou lá, ele foi espancado até a morte em menos de 5 minutos. E aí a gente tem a morte do principal símbolo de paz da guerra. E aí lá nos Estados Unidos, as gangues, depois desse acontecimento, eles decidiram que eles iam retalhar quem fez isso, eles iam atrás da gangue que matou ele. E lá eles foram na casa da mãe desse cara, do Black Benjamin, inclusive o nome dele é Black Benji. É difícil você encontrar informações sobre ele. E eles foram na casa falar pra mãe dele que eles estavam com todas essas gangues apoiando a vingança e todas essas pessoas estavam ali pra vingar a morte do filho dela. E aí eu costumo dizer que foi aí que o hip hop nasceu. O hip hop só nasceu graças a essa mãe preta. Ela pega e fala pra eles: mas o meu filho, ele morreu em busca de paz, e vocês ainda querem fazer guerra em nome dele? E aí, cara, depois dessa frase, a consciência bate, né? E aí eles decidem que não vai mais ter guerra e eles vão acabar com a guerra de gangues. E aí, com a ajuda de uma outra mulher, uma professora, a Rita Fletcher, eles organizam um encontro com os líderes das gangues no centro comunitário do Bronx e chegam a um acordo e assinam um tratado de paz. E aí a gente tem o final da guerra de gangues e é isso que vai levar ao nascimento do hip hop. Então vamos falar agora de hip hop, gente? Bem, vamos lá, gente. Então a gente tem o final da guerra de gangues. E aí você jovem que mora no Bronx nos anos 70, anos 80, o seu dia a dia antes era violência. Seu dia só tinha graça, só era um dia bem aproveitado se você tivesse violência no meio, se você brigasse com alguma gangue. E agora você não pode mais fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai se divertir. E outro principal fator para o hip hop ter explodido foi: antigamente, como as gangues eram muito territoriais, era difícil você andar no seu próprio bairro, porque você tinha que passar por vários territórios de gangues. E para passar por eles, você ia ter que brigar com eles, ou você ia ter que tirar a sua jaqueta da sua gangue. Então agora as pessoas que, por exemplo, já grafitavam, porque o grafite ele vem antes, né? Ele já servia como demarcação. Se antes eu grafitava, agora eu posso grafitar o bairro inteiro. Outras pessoas que grafitam podem ver o meu trabalho, eu posso trocar informação com essas pessoas. Então aí já tem todo esse lance de agora a gente pode conversar. Eu não sou mais seu inimigo. Você era de uma gangue rival, mas agora a gente não tem mais essa treta. Então agora a informação vai rolar muito mais fácil. E aí tem um casal de irmãos que são considerados o pai e a mãe do hip hop, que é a Cindy Campbell Herc e o Kool Herc, um dos primeiros DJs de hip hop da história. Eles vieram da Jamaica, e lá na Jamaica tinha a cultura do sound system, que eram os paredões de caixa de som com um MC, que na época lá na Jamaica era chamado de toaster, que ficava fazendo rimas e chamadas para animar o público. E eles trouxeram essa cultura com eles, e eles decidiram que iam fazer uma festa para comemorar e celebrar a cultura do país deles. Só que aqui nos Estados Unidos, a gente não ouvia, a juventude da época não ouvia a cultura jamaicana, ainda não tinha chego. Eles não ouviam ska, não ouviam reggae, eles ouviam James Brown, ouviam soul music, funk music. Então ele pegou o modelo da festa jamaicana, né, que é o sound system na rua, com um toaster, que virou o MC aqui lá nos Estados Unidos, e adaptou. E aí ele criou o que a gente chama de a técnica sonora do hip hop. Ele pegou 2 cópias do mesmo disco, com 2 picapes, 2 toca-discos, e assim ele conseguia fazer recortes e loops infinitos desse disco. Então ele, com 2 discos, ele podia discotecar a noite inteira por várias horas. E aí a gente tem o nascimento da sonoridade com o breakbeat, porque ele percebeu que a parte onde não tinha o cantor,
onde só tinha o cara ali tocando, só a batida da música era a parte onde a plateia gostava mais e onde os MCs conseguiam rimar em cima também. E aí a gente tem o nascimento da primeira festa de hip hop com os elementos. Por quê? A gente já tem o DJ, né, fazendo som, a gente já tem os primeiros MCs que faziam essas rimas descontraídas, não era nada como a gente conhece hoje através do rap, com uma pegada bem politizada. A gente tem também o grafite já presente na decoração da festa, no flyer, no panfleto da festa. E a gente tem também o nascimento do breakdance, porque agora a gente tem que dançar essa música, só que é uma música nova, um ritmo quebrado. E aí a gente tem essa dança quebrada. E daí que veio o nome do breakdance, porque eles dançavam no breakbeat da música. Então a gente tem o nascimento dos 4 elementos. E o Kool Herc, então, é considerado o pai do hip hop, porque ele criou a primeira festa de hip hop da história, só que nessa época o hip hop ainda nem era chamado de hip hop. Agora eu vou falar então da pessoa que deu o nome ao hip hop, unificou os elementos e criou a maior organização de hip hop no mundo até hoje. Eu tô falando do Afrika Bambaataa. Quem era a Afrika Bambaataa? A Afrika Bambaataa era um ex-membro de gangues, uma das maiores e mais violentas gangues do Bronx, e quando houve a pacificação, ele transformou a gangue em um grupo de hip hop. Ele era um DJ, e um certo dia ele ganhou um concurso de poesia da escola e ganhou uma viagem à África. Quando ele foi para a África, ele conversou com líderes e os líderes falaram para ele que o que eles chamavam de guerra de gangues lá nos Estados Unidos, eles chamavam de guerra de tribos ali na África, e era só uma forma da elite opressora dividir a gente como povo. E aí quando ele volta com todo esse pensamento de unificação, de comunidade, ele fala: gente, isso aqui que a gente tem no Bronx, essa cultura, ela tem que ser unificada e ela vai se chamar hip hop. Por que hip hop? Por causa da frase the hip and the hop. The hip é quadril e hop é mexer. Então mexa o quadril. É meio besta, mas é daí que veio o nome hip hop. E aí as pessoas começaram e aí ele falou, ó, o hip hop é composto por esses elementos. Pelo grafite que a gente tem no nosso bairro, ele é formado pelo DJ e pelo MC que fazem a nossa música, e é formado pela dança das pessoas que dançam esse estilo novo de música. E esse é o hip hop. Porém, a gente tem que ter um quinto elemento filosófico. A gente tem que sempre buscar conhecimento, porque se eu não buscar saber quem eu sou e o que é o mundo ao meu redor, eu não vou conseguir nem desenvolver a minha arte. Ou também, se eu for um MC e não buscar leitura, ler palavras novas, conhecer palavras, não desenvolvo minhas rimas. Se eu for um grafiteiro e não buscar desenvolver técnicas de desenho, não vou melhorar meu trabalho. Na dança e nos DJs também é a mesma coisa. Se eu não buscar discos novos, músicas novas, se eu não buscar passos novos, eu também não vou melhorar na minha arte. Então aí a gente tem, graças a ele, o nascimento do nome e a unificação dos elementos, e o reconhecimento de tudo isso que está acontecendo no Bronx como um movimento sociocultural. E ele também criou a Universal Zulu Nation, que é a maior organização de hip hop no mundo até hoje, tendo inclusive sedes aqui no Brasil. Então vamos lá, gente. Agora eu vou falar sobre um outro grande nome do hip hop. A gente costuma, se você for pesquisar a história, você vai ver sempre esses 3 nomes, né? O Kool Herc, Afrika Bambaataa, e o próximo, que é o Grandmaster Flash, que é o cara que criou todas as técnicas de DJ que a gente conhece hoje e foi um dos principais caras a colocar o rap no mapa, e graças ao grupo que ele montou, o rap pôde chegar ao que é hoje. Grandmaster Flash era um jovem muito perfeccionista, e nessa época é uma coisa bem difícil de vocês imaginarem, porque a gente está acostumado a ver a imagem do DJ de hip hop ali, fazendo as remixagens com a mão, ali direto no disco, fazendo scratch e tal. Mas, antes do Grandmaster Flash, os DJs faziam todas as remixagens e os recortes na agulha. Era meio que, dentro do movimento hip hop, era meio que um crime capital você encostar no vinil. Você não podia encostar no vinil. Só que você não tinha controle do vinil nessa época, então.
Você pega as primeiras batidas das festas, era algo muito descontrolado. Era algo muito... Às vezes o DJ acertava muito bem o ritmo, mas na maioria das vezes era algo que soava tipo um pum pá patapum pum tá patapum. Era algo bem besta assim, era bem aleatório. E o Grandmaster Flash, ele era muito perfeccionista e ele queria mudar isso. E ele ficou um dia inteiro pensando nisso e sem querer ele encostou no vinil com a mão e parou bem no tempo que ele queria achar há muito tempo. E aí ele ficou nisso. E aí ele falou, eu vou ter que quebrar esse paradigma e eu vou ter que encostar no vinil para aperfeiçoar minhas técnicas. E aí a gente tem o nascimento do DJ do hip hop como a gente conhece hoje. E ele foi o cara que se não fosse por... Ele não desenvolveu as outras técnicas, não foi ele que criou, por exemplo, a técnica do scratch, não foi ele que criou. Mas se não fosse por ele ter quebrado esse paradigma de encostar no vinil, isso não teria sido possível. Então todas as técnicas são graças ao Grandmaster Flash. A sonoridade do hip hop hoje é graças ao Grandmaster Flash. Então agora a gente tem os 3 primeiros grandes nomes do hip hop. E agora eu não vou falar só dos homens, vou falar também das mulheres dessa mesma época. Eu já citei a grande mãe do hip hop, né, que é a Cindy Campbell Herc, porque ela não só presenciou toda essa cultura, ela que deu a ideia para o Kool Herc fazer a festa, ela que gerenciou essa festa, eu agradeço ela porque ela foi a primeira produtora cultural do hip hop, né? Eu sou produtor de evento de hip hop, então ela me ajudou. Ela que produziu toda essa festa e ela era grafiteira também, ela assinava sua tag. Então vamos lá, gente. A gente tem a Cindy Campbell, a gente tem a mãe do Black Band, a gente tem a Rita Fletcher e a gente tem também a Sylvia Robson. Quem foi Sylvia Robson? Bem, ela foi só responsável pelo primeiro disco de rap da história. Ela foi responsável por investir no rap na época que ninguém investia no rap. Porque assim, quando o hip hop surgiu, ninguém contratava um MC, ninguém contratava um grafiteiro. Quando o hip hop surgiu, as pessoas contratavam DJs para tocar nas festas e dançarinos para dançar. Tanto que nessa época a gente tinha a seleção americana de breakdance, os New York Breakers. Então foi ela que viu o potencial disso, o potencial musical do hip hop, né, dos MCs. E ela montou um vinil, um álbum, né, de rap que é conhecido como Rapper's Delight. E é irônico porque as pessoas que gravaram os MCs envolvidos, eles não eram MCs do hip hop, eles não eram caras que escreviam letras. As letras desse álbum são copiadas, não são deles. Você pega documentários que falam sobre essa história mais a fundo. Porém, é considerado por todo mundo, todo pesquisador de hip hop considera e sabe que foi o primeiro primeiro álbum de hip hop da história. E esse álbum foi o que fez o hip hop explodir no mundo, principalmente o rap. Porque o grafite nessa época já estava ganhando as galerias do mundo, graças à presença de Basquiat, do Fab Five Freddy. E eles foram muito importantes para levar o grafite para as galerias de arte e levar para o mundo todo. O break já era a sensação mundial porque a dança é muito mais a dança geralmente tem mais aceitação popular, muito mais fácil. O grafite demorou muito tempo também para ser considerado arte por causa do grafite vandal, né, que a gente chama, que é o grafite sem autorização, o grafite nos metrôs. Então é isso, gente. O hip hop, ele na metade dos anos 80, ele ganhou o mundo porque os guetos se comunicam. E o hip hop, ele bebe de muitas fontes. Eu sou pesquisador do hip hop, eu desenvolvo uma pesquisa histórica do hip hop, ela tá para sair aí em breve, eu diria ano que vem. E as fontes são várias, cara. Tem um vídeo meu falando sobre, por exemplo, a relação do hip hop com os filmes de Kung Fu e a cultura asiática. Para vocês terem uma ideia, as batalhas de rap e as batalhas de break vieram dessa cultura. Então o hip hop, ele ganhou o mundo, ele explodiu no mundo. Hoje em dia,
o hip hop, ele já ultrapassou, por exemplo, o rap já ultrapassou o rock nos Estados Unidos em matéria de consumo. A gente já tem campeonatos mundiais de breakdance. O breakdance está passando o processo para se tornar categoria de competição olímpica. O grafite, sem comentários, já teve castelos europeus grafitados por artistas brasileiros. O grafite ganhou murais no mundo inteiro. E os DJs continuam também junto com os MCs, o rap tá aí no mundo inteiro bombando, é o estilo musical mais ouvido atualmente no mundo inteiro. Se você pega o Brasil hoje em dia, o hip hop tá muito forte, o hip hop sempre foi muito forte, Estados Unidos então nem se fala. E é isso, o hip hop é essa cultura viva, cultura jovem que muda vidas. Se eu tô aqui hoje falando com vocês, eu tô vivo aqui hoje, foi porque o hip hop me salvou. Hoje em dia eu tenho gosto por buscar conhecimento, por saber quem eu sou, por saber onde é o mundo no qual eu tô, é por causa do hip hop. Se hoje eu faço trabalho social, é porque o hip hop me ensinou. E tudo que eu sei, tudo que eu faço hoje é pensando no hip hop. O DPK, que é o meu amigo que tá fazendo a filmagem, vai fazer a edição, a gente já teve essa conversa uma vez sobre, se você é do hip hop, se você é MC, DJ, grafiteira, b-boy ou b-girl, você não é hip hop só quando você tá escrevendo, desenhando, discotecando ou dançando. Você vai ser hip hop o dia inteiro. Você vai ser hip hop quando você estiver falando com seus amigos, quando você estiver tomando uma decisão, quando você estiver trabalhando, você vai ser hip hop. Porque o hip hop não é só arte, fazer arte, é uma cultura, é um movimento, então tem todo um estilo de vida, um modo de pensar, ele tem seus sub-elementos, que eu vou fazer um vídeo pelo Quinto Elemento mais pra frente aí sobre isso. E acho que basicamente é isso, gente. Muito obrigado, fiquem em casa, usem máscara, passem álcool em gel e bebam água, gente. E não se esqueçam, como a gente sempre fala no coletivo, não é festa, não é rolê, é movimento. Vamos que vamos, gente. Muito obrigado.